A Bíblia Sagrada, Velho Testamento. Livro de Levítico, capítulo 20. As penas para diversos crimes. Versículo 1. Falou mais o Senhor a Moisés, dizendo. Versículo 2. Também dirás aos filhos de Israel: qualquer que dos filhos de Israel ou dos estrangeiros que peregrinarem em Israel oferecer um filho a Moloque, certamente morrerá. O povo da terra o apedrejará. Versículo 3. E eu porei a minha face contra esse homem. Eu o extirparei do meio do seu povo, porquanto ofereceu um filho a Moloque, para contaminar o meu santuário e profanar o meu santo nome. Versículo 4. E se o povo da terra, de alguma maneira, fechar os olhos para não ver esse homem, quando sacrificar um filho a Moloque e não o matar. Versículo 5. Então eu porei a minha face contra aquele homem e contra sua mulher. Eu o extirparei do meio do seu povo, bem como a todos que forem após ele, prostituindo-se com Moloque. Versículo 6. Quando alguém se virar para os adivinhadores e encantadores, para se prostituir com eles, eu porei a minha face contra ele. Eu o extirparei do meio do seu povo. Versículo 7. Portanto, santificai-vos e sede santos, pois eu sou o Senhor vosso Deus. Versículo 8. Guardai os meus estatutos e cumpri-os. Eu sou o Senhor que vos santifica. Versículo 9. Quando um homem amaldiçoar a seu pai ou a sua mãe, certamente morrerá. Amaldiçoou a seu pai ou a sua mãe, o seu sangue será sobre ele. Versículo 10. Também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá. O adúltero e a adúltera. Versículo 11. E o homem que se deitar com a mulher de seu pai, descobriu a nudez de seu pai. Ambos certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Versículo 12. Semelhantemente, quando um homem se deitar com a sua nora, ambos certamente morrerão. Fizeram confusão. O seu sangue será sobre eles. Versículo 13. Quando também um homem se deitar com outro homem, como com mulher, ambos fizeram abominação, certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Versículo 14. E quando um homem tomar uma mulher e a sua mãe, maldade é.
a ele e a elas queimarão com fogo, para que não haja maldade no meio de vós. Versículo 15. Quando também um homem se deitar com um animal, certamente morrerá, e matareis o animal. Versículo 16. Também a mulher que se achegar a algum animal para juntar-se com ele, aquela mulher matarás, bem assim como o animal, certamente morrerão. O seu sangue será sobre eles. Versículo 17. E, quando um homem tomar a sua irmã, filha de seu pai, ou filha de sua mãe, e vir a nudez dela, e ela a sua, torpeza é. Portanto, serão extirpados aos olhos dos filhos do seu povo. Descobriu a nudez de sua irmã, levará sobre si a sua iniquidade. Versículo 18. E, quando um homem se deitar com uma mulher no tempo da sua menstruação, e descobrir a sua nudez, descobrindo a sua fonte, e ela descobrir a fonte do seu sangue, ambos serão extirpados do meio do seu povo. Versículo 19. Também a nudez da irmã da tua mãe, ou da irmã de teu pai, não descobrirás. Portanto, descobriu a sua parenta, sobre si levarão a sua iniquidade. Versículo 20. Quando também um homem se deitar com a sua tia, descobriu a nudez do seu tio. Seu pecado sobre si levarão. 100 filhos morrerão. Versículo 21. E quando um homem tomar a mulher de seu irmão, imundícia é. A nudez de seu irmão descobriu, 100 filhos ficarão. Versículo 22. Guardai, pois, todos os meus estatutos, todos os meus juízos, e cumpri-os, para que não vos vomite a terra, para a qual eu vos levo para habitar nela. Versículo 23. E não andeis nos costumes das nações que eu expulso de diante de vós, porque fizeram todas estas coisas, portanto fui enfadado deles. Versículo 24. E a vós vos tenho dito, em herança possuireis a sua terra, e eu a darei a vós, para a possuirdes, terra que mana leite e mel. Eu sou o Senhor vosso Deus, que vos separei dos povos. Versículo 25. Fareis, pois, diferença entre os animais limpos e imundos, entre as aves imundas e as limpas, e as vossas almas não fareis abomináveis por causa dos animais, ou das aves, ou de tudo que se arrasta sobre a terra, as quais coisas apartei de vós, para tê-las por imundas. Versículo 26. E ser-me-eis santos, porque eu, o Senhor, sou santo, e vos separei dos povos para serdes meus. Versículo 27. Quando, pois, algum homem ou mulher em si tiver um espírito adivinho,
ou for encantador, certamente morrerá. Será apedrejado, o seu sangue será sobre eles.